Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de leitura finalizada aqui no canal. E isso quer dizer que mais um livro sai da estante, mais um livro vai para o mundo, mais um livro vai embora me deixando de ressaca literária. Aliás, é bom abrir um parênteses aqui e dizer que há muito tempo eu não fico numa ressaca literária. Será? Não, a Biblioteca da Meia-Noite me deixou de ressaca literária, o Jardim das Borboletas me deixou com ressaca literária, A Família Perfeita, Uma Família Perfeita, não é do Rafael, do escritor brasileiro, não. É Uma Família Perfeita, né? Me deixou de ressaca literária. Não posso reclamar, mas dessa vez eu também estou passando por uma baita ressaca literária. Isso porque ontem eu terminei este livro maravilhoso, sensacional, 5 estrelas. Uma filha não, A Filha Perfeita. Tem um livro da Karen Slaughter, que é uma referência de suspense, que também se chama A Filha Perfeita, tá, gente? Mas esse não é da Karen Slaughter, esse é da Lucinda Berry. A Filha Perfeita é um livro perturbador, é um livro enlouquecedor, é um livro que eu poderia ficar aqui dando adjetivos para ele até amanhã. Eu confesso que eu não conseguia parar de pensar nesse livro. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler, e menos eu podia, porque eu estou atarefada com as antologias, e eu queria devorar o livro e não conseguia. Me pegava aí 2 horas, 3 horas da manhã, tentando ler um pouquinho da obra, para ver se eu conseguia, e não conseguia largar. Né? Então, a Lucinda, a gente vai falar sobre essa pegada dela de fazer com que o leitor não largue o livro. Bom, A Filha Perfeita vocês podem ver aí através do episódio, a capa, né? Essa capa rabiscada, que fala muita coisa dessa capa. Aliás, é bom a gente falar sobre essa capa, porque geralmente a capa de um livro, principalmente a capa de um livro como esse, deixa eu até botar aqui para vocês. Geralmente as capas dos livros, eles já dizem pra gente alguma coisa da história. E a gente entende no final, né, qual sentido é esse. E óbvio, quando eu comecei a ler esse livro, que eu falei assim, nossa, uma capa, né? É um desenho, uma criança, enfim, é legal. Mas quando eu terminei a história, eu falei assim, não, é totalmente exatamente como funciona a mente dessa criança. Então são vários rabiscos em preto, ela tá ali de costas, né? A gente tem uma capa, o designer dessa capa é um designer minimalista, a gente está vendo que ela vai fazendo umas combinações de elementos visuais e tipográficos, né? Isso vai fazendo com que a capa ela evoque justamente esse senso de mistério, essa tensão psicológica. Então a gente tem essa menina, essa criança,
né, representada ali pela, pela garota, né, pela criança da história, e ela está de costas. Ela tem uma postura ali introspectiva, talvez uma tristeza segurando aquele balão, esse conflito interno, enfim. Então, existe esses rabiscos da capa, uma luta ali com os traumas do passado, e isso a gente vai entender no decorrer da leitura. Essa cor na capa, né, que geralmente são tons escuros, preto, cinza, azul escuro. Isso é proposital, porque isso traz essa atmosfera sombria, misteriosa, né? A gente vê aqui esse toque de vermelho, né? Ela é vermelho, algumas pessoas acham que é laranja. Isso é para justificar usar esse título junto com os outros elementos da capa. Perigo, urgência, essa tipografia que eles escolheram de a filha perfeita, né, a Lucinda Berry, ela é psicóloga, a gente vai entrar já sobre isso. Isso são fontes claras e nítidas que vão contrastando com esse fundo escuro, esses rabiscos. Então, isso vai garantir que o título seja legível, tenha um destaque visualmente, né? A gente pode ver outros elementos visuais na capa, como essa sombra, essas linhas desfocadas, essas texturas que são incorporadas aí para aumentar a sensação do mistério e da tensão, que se justifica, obviamente, com a leitura. Então, isso tudo, esse combo dessa capa, transmite justamente essa complexidade emocional, psicológica da trama com qual a gente vai começar a falar. Essa filha, a filha perfeita, esse nome projetado, né, para refletir esse tema central do livro, essa menina, essa jornada da protagonista, trazendo esse passado traumático, enfim, essa capa está belíssima e ela é mais bonita ainda depois que a gente lê todo esse livro. Bom, mas para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho a Lucinda Berry. A Lucinda Berry, ela tá aí bombando no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Facebook, em todas as editoras, tá todo mundo enlouquecido lendo A Filha Perfeita. Ela é definitivamente uma das autoras aí, na minha concepção, mais fascinantes quando se fala de suspense psicológico contemporâneo. Nós temos inúmeras, tá? A Caris Laura é uma delas, e a Lucinda Berry acabou de entrar na minha lista. Ela vai brindar os leitores dela com essa obra, trazendo aí uma pegada emocional profunda, complexa, dentro da mente humana. Então, ela vai trazer traumas infantis, o que é pior ainda. Ela vai falar sobre resiliência, ela vai falar sobre esperança e ela vai falar sobre limites, tá? Então, a Lucinda, eu até peguei aqui um pouco no próprio livro dela, logo no final, ela tem uma espécie de biografia e ela é sarcástica, porque a gente está totalmente viciada na leitura, faltam 10 páginas para o livro acabar e ela no final fala: pois é, amigos, não será hoje que eu vou dar para vocês um final feliz. E quando eu terminei de ler esse livro, eu falei: o quê? Eu quero morrer, eu quero a continuação, ela não pode fazer isso comigo! Mas sim, ela pode, tanto pode, que ela fez. Só que antes da gente entrar, eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque a Lucinda, ela é psicóloga,
E ela trouxe elementos desses traumas infantis, de coisas que ela vivenciou dentro da profissão dela. Então, ela é uma psicóloga especializada ali em traumas, tá? E é bom frisar que traumas infantis, tá? Ela é uma pesquisadora líder, como se intitula, em traumas infantis. Então, ela pega toda a sua experiência clínica para criar esse thriller psicológico que é muito perturbador e acaba aí fundindo ficção com realidade. Então, a autora ela disse recentemente que ela gosta de levar os seus leitores para uma jornada pelos cantos sombrios da psique humana, que é o que ela faz com esse livro. Então, quando ela não está perseguindo o filho dela de 10 anos, ela é facilmente encontrada em Los Angeles, correndo, se preparando para maratonas. Então, ela é esse tipo de pessoa. Ela pega a experiência dela clínica e transforma numa ficção que funde realidade e não. Então, essa menina da história, ela tem muitos elementos, características e personalidade de uma criança com quem ela já tratou, ok? Ok? Só para vocês se situarem aí. Bom, a Filha Perfeita, a gente tem uma trama que vai girar em torno de uma família que é comum, um médico e uma enfermeira. Eles são casados. O Chris e a esposa, não lembro o nome da esposa dele agora. E ela é uma enfermeira, eles trabalham no mesmo hospital. E o Chris, ele é um personagem muito forte, muito intenso, bem construído emocionalmente. Ele é um cara que, porra, ele é o cara. E aí eles formam um casal, só que eles tentam engravidar, né? E a esposa dele não consegue engravidar. E eles estão nessa há muito tempo, até que eles resolvem entrar na fila da adoção. Só que o que acontece? Num determinado turno de um hospital, o Chris, ele é cirurgião ortopédico e a esposa é enfermeira. Então, trabalhando no mesmo hospital, num determinado turno, chega a polícia com uma criança, aparentemente de 3, 4 anos, que foi abandonada com uma fralda suja, maltratada, esfaqueada, e ela chega muito debilitada no hospital. Todo mundo fica sensibilizado, todo mundo quer ajudar, porque ela está sozinha, ela está traumatizada, ela está machucada, ela tem fraturas pelo corpo, ela tem hematomas pelo corpo. Uma criança que foi judiada absurdamente. Então eles pegam essa criança, a polícia chega lá e começam a tratar essa menina. A primeira coisa que fazem é chamar o Chris, que é o cirurgião ortopédico, porque a menina tem fraturas no ombro, no cotovelo, no joelho, no quadril. Ela tem inclusive calcificações nos ossos erradas. Ou seja, o braço dela foi quebrado por um adulto, eles não procuraram ajuda e aquele braço calcificou. Então, são traumas físicos que ela já vinha trazendo. Isso para uma criança que aparentemente chegou ali com 3, 4 anos. Então, fica todo mundo horrorizado. O que essa menina passou? Cadê a mãe? E nananã, e nananã. E ela estava abandonada. Pois bem, o Cris, quando dá de cara com essa criança, ele se sensibiliza muito. E ele se apaixona por ela desde o primeiro momento, porque
Apesar de tudo que ela estava passando, ela ainda conseguia ser gentil e dócil. Então, ela foi extremamente receptiva com o Chris e o Chris com ela. Então, o Chris se apaixona por ela de primeira, assim, fala: cara, como que você é desse tamanho? E aí ele começa. Aí ela vai para cirurgia e dentro da cirurgia eles descobrem que ela não tem 3 anos, que na verdade ela tem 6, que por causa do desenvolvimento errado dos ossos, né? Falta de sol, falta de caminhada. Ela chegou no hospital com coleira, então indicava que aquela criança vivia presa, amarrada, amordaçada. Ela não desenvolveu. E através de um exame específico que eles fazem dos ossos, que dá para saber exatamente qual a idade que ela tem. Então descobriu-se que ela não tinha 3 anos, que ela tinha, na verdade, 6 anos. Só que o corpo dela era tão magro, tão pequeno, que ela parecia ter 3 anos. Imaginem vocês, uma criança de 6 que aparenta ter 3. Ela estava desnutrida. Então, assim, ela estava naquele estado precário. E aí ele se sensibiliza e ele começa a tratar dela. Ele é um médico dela, então ele opera ela, cuida dos hematomas, ele passa todo dia aí visitar a menina que adora ele, e etc, e etc. E aí ele fala com a esposa, fala: fulana, vai lá conhecer ela, eu acho que vai ser bom você conhecer só essa menina, para vocês entenderem, não era todo mundo que tinha acesso por causa do histórico familiar. Ninguém sabia. Descobriu-se que a mãe dela foi morta, que estava morta, e eles estavam com medo de alguém vir matar essa criança. Então, não era todo mundo que podia entrar em contato com ela. Ela tinha segurança 24 horas, até descobrir o que estava acontecendo. E o Chris, como ele era o doutor dela, o responsável por ela, ele liberou a entrada da esposa, porque ele queria que a esposa, a enfermeira do hospital, conhecesse ela, e ela muito relutante. Ela não queria conhecer a criança por causa do estado da criança. Ela não queria se impactar, se envolver, como ela estava vendo que o Chris estava se envolvendo. Então, fica esse jogo. Só que ela cede, vai conhecer a menina, e essa menina tem de imediato uma rejeição. Ela não quer falar com a mulher, ela vai pro colo do Chris, o negócio dela é o Chris, não é a esposa do Chris. E ela se sente rejeitada, então ela não se envolve, aparentemente. Ela sai e o Chris fala: não vai ser dessa vez. A gente vai ter que dar mais espaço, mais tempo para ela. E aí começam todos os tratamentos psiquiátricos e psicológicos com a criança. Vários terapeutas para saber, através de desenho, de fala, a criança, ela tem surtos, ela se arranha toda, ela mete a cabeça na parede, ela taca cocô na parede, ela grita como se alguém estivesse machucando ela. Ela é uma criança muito perturbada. E a autora coloca esses surtos de um jeito que você fala assim: cara, preciso parar e dar uma respirada, porque eu não consigo imaginar o que essa criança passou. E você começa a, assim como o Chris, ficar sensibilizado com aquela criança. Você fala: porra, não é culpa dela, a criança já tá toda cheia de trauma, é um surto, tem que ter paciência, não pode bater na criança, ela tá em tratamento. Cara, olha o histórico dela, é óbvio que ela vai ter surto. Cabe a gente ser paciente, cabe a gente tentar entender esse momento que ela tá passando. E aí ela continua no hospital, bom, até que surge a
a oportunidade, tá, do Cris e da esposa adotar essa menina. Por quê? Eles estavam já, muito mais o Cris do que a esposa, apegado a essa criança. E por ninguém conhecer um parente dessa criança, ela ia para conselho tutelar, para um lar adotivo provisório. E o Cris falou: não, deixa ela com a gente, deixa que a gente seja o lar provisório dela, para, né, eu não confio, a gente não sabe para quem que ela vai. Aqui eu já conheço, sei do que ela precisa. E aí a assistente social, que conheci e gostava muito desse casal, falou: ok, deixa a criança então, vamos ajeitar a papelada e deixar a criança com vocês. Você, né, médico, ela, sua esposa, enfermeira, vocês muito bem conceituados no hospital, a gente vai deixar um lar provisório. E esse lar provisório acaba se tornando um lar definitivo para essa criança, porque definitivamente eles decidem adotar a menina. Então, enquanto era um lar provisório, eles viram de perto como eram os surtos dela. Ela não dormia à noite, ela cagava tudo, ela chorava e vomitava de medo. O Cris dormia ao lado da cama dela quase as primeiras semanas. Ela era muito apegada ao Cris. Então teve toda uma questão de adaptação ali que mudou a vida desse casal. E automaticamente mudou a vida dessa menina, né? Então eles estavam passando por esse processo todo. Então, o nome da esposa do Cris é Hannah, tá? E o nome da criança é Jenny. Então, a Jenny tá ali se adaptando com muita dificuldade, ela não está acostumada a receber amor, carinho, e eles estão sendo pais de primeira vez, porque quando a papelada definitivamente saiu da adoção, eles ficaram muito felizes, né? A Hannah já tinha ali se conformado de que a filha dela seria Jenny e não uma que ela parisse. Então, até isso, ela teve que trabalhar também dentro dela, que era uma questão de rejeição. Ela queria um filho dela, mas ela não podia. Então, ela aceitou a Jenny de amor e coração. Só que a Jenny não gostava muito dela, gostava mais. Era essa atmosfera. E aí, quando eles finalmente assinam essa adoção, é oficial. A Jenny é filha do Cris e da Hannah, tá? E aí começa o bafafá todo. Então, aquela criança doce que a gente tem, que a gente se sensibiliza, ela começa aí a apresentar os efeitos colaterais de todos os traumas vivenciados naquela curta fase da infância, né? Porque ela tem 6 anos. Essa adoção, ela vai desencadear uma série de eventos que vão revelar segredos, que vão revelar coisas perturbadoras do passado dessa criança e principalmente quem é essa menina. Então a avó é procurada pela polícia, que fala mal dela, fala que a criança é o diabo, que a criança é não sei o quê. E aí a polícia vai atrás de quem matou a mãe da garota, como que a mãe da garota morreu e etc. Então eles se veem numa teia muito confusa de disse não me disse, é ou não é. E eles começam a ficar desesperados porque a Jean tem comportamentos sombrios. Ela fica de madrugada olhando para eles sem piscar, por exemplo.
Eles tentam dar um gato para Jenny e a Jenny mata o gato. E aí começa a personalidade dela a aflorar para um outro lado. A gente começa a ver que a Jenny é uma criança, uma psicopata. Eles dão um bichinho, ela faz a maldade a primeira vez, a segunda vez, fica todo mundo horrorizado, né? A família, a cunhada e etc, até que ela mata esse animal, esse gato pequenininho de 3, 4 meses. E aí quando a Hannah pergunta: "Por que você fez isso?", ela fala: "Porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber se ele sentia dor". Então, tem umas partes no livro ali, tem uma psicóloga, a doutora Ana Beatriz, eu acho que é essa, né, que vive em podcast. Ela é meio vesguinha, inteligentíssima, ela fala muito sobre crianças sociopatas, crianças, que mostram psicopatia ali nessa fase dos 6 anos. E a Jenny é uma psicopata, ela é uma criança psicopata. Tem uma parte, ah, eu vou adiantar isso, né? Bom, vou dar os spoilers, gente, não tô nem aí. Tem uma parte no livro que a Hannah, ela finalmente, depois de um tempo, consegue engravidar, tá? E quando a criança está mamando no peito, a Jenny começa a ter crises de ciúmes e pedindo para mamar também no peito. E aí, com muita relutância, a Hannah deixa ela mamar e a Hannah morde o peito da Hannah, a Jenny. A Jenny morde o peito da Hannah e arranca um pedaço. E quando o Chris vai perguntar para ela por que ela fez isso, ela falou: porque eu gosto de machucar pessoas. Então, assim, a criança, ela começa a aflorar um lado psicopata ali que nem a gente está preparado. Entendeu? Então, ela mata o gato, ela começa a fazer mal para os primos, ela tem uma essência cruel ali. Então, isso tudo é muito perturbador, isso tudo é muito desesperador, porque é uma nova realidade que a família está enfrentando. O Chris, ele ama a Jenny de uma forma incondicional, e esse amor que ele tem por ela é testado de maneiras inimagináveis. Então, a mordida no peito da esposa foi ele fica puto, ele quer bater nela. Mas aí ele fala: gente, essa criança passou por tanta coisa que a forma de dizer que ela quer atenção é mordendo o peito porque ela tá com ciúmes do outro. E não é, ela é ruim, ela é cruel, e todo mundo começa a perceber isso, menos o Chris. Então, a Lucinda Berry, com essa formação que ela tem a clínica, né, ela constrói essa menina de um jeito muito visceral, de um jeito muito perturbador. Você para de ler o livro, você pensa nessa menina, na Jenny. Você fala: ai meu Deus, será que o meu sobrinho de 6 anos ele é assim? Será que. Aí tu começa, é uma loucura isso. Porque a construção da Jenny, ela é incrível, ela tem elementos reais ali e multidimensionais que vão trazendo para você várias questões. Então, a Jenny, ela é uma criança construída de forma magistral. Ela tem uma psique fragmentada ali que vai mantendo os leitores presos, cativos na história, sabe? A Lucinda Berry, ela vai com muita habilidade, ela traz esses temas como o transtorno dissociativo, quase que não saem, gente. Esse transtorno dissociativo de identidade, os efeitos devastadores do abuso infantil, e outra, o mais
incrível. A autora, ela não cai em estereótipos, ela não cai em simplificações, ela vai naquilo que é cruel, naquilo que é cru, naquilo que é real. Então, esse livro é um suspense que é, assim, implacável. Todos os capítulos terminam com uma revelação. É importante frisar que os capítulos, eles são alternados, então a gente tem assistente social falando, a gente sabe que alguma tragédia no final aconteceu, porque o desenrolar do livro é a assistente social fazendo um depoimento para a polícia interrogando ela e ela contando o que ela sabe. E do outro lado, o ponto de vista do Chris e da Hannah, mediante ao que eles viveram com a Jenny, com essa criança. Então, além desse suspense psicológico todo, a Filha Perfeita, na minha concepção, ele pode sim ser um puta poderoso, um estudo aí sobre a natureza do mal, né? Essa capacidade humana que a gente tem de curar, perdoar, amar, rejeitar, maltratar e cuidar. Então a Lucinda Berry, ela de certo modo não, de todo modo, ela não tem medo de mostrar esse lado sombrio da humanidade. Ela fez isso com uma criança, mas ela é óbvio que ela também vai oferecer aos leitores dela esse lado de ternura, de redenção, de esperança, e isso tudo depositado no Chris, quando ele ama essa criança, independente das maldades que ela faz. Então, é uma leitura com uma jornada emocional intensa, a gente tem várias percepções, inclusive de lealdade, de identidade, a gente tem mortes, né? A criança mata a tia, mata o gato, morde a mãe, é uma loucura. E aí até fazer mal ao irmão, né? Que é o filho biológico do casal, aonde leva a Hannah à loucura, a um surto psicótico, aonde ela tenta matar a criança e acaba machucando as duas e é internada, e é um final assim que vocês não têm ideia. O final eu acho que é porradão. E aí eu fui pesquisar, fui perguntar se tinha a continuação, porque muita gente achou que tinha um final aberto. Parece que tem uma continuação dessa história, porque a gente, quando termina, quer saber o que vai acontecer com a Jenny adolescente, com o processo que está acontecendo. Então, eu acredito que venha uma continuação. Não sei quando, mas nos Estados Unidos parece que já foi lançado, e se for assim, eu vou procurar para tentar ler em inglês mesmo, porque esse livro não me deixou dormir em nenhum momento. Então, você que ainda não leu A Filha Perfeita e vai ler, tá no teu plano, coloca na tua lista de leitura esse mês, essa semana, passa ele na frente de todos que você tem aí, porque é um livro que vale muito a pena, é um livro de suspense que te controla, que te manipula, tá? E que te faz duvidar justamente da bondade e da ingenuidade de uma criança, tá? Agora, eu até posso ler aqui um pedaço para vocês, porque eu marquei tanta coisa, gente. Eu sou a doida da marcação, né? Eu vou marcando as coisas, mas aí depois eu perco tudo, sabe como é? Principalmente no digital. Bom, eu vou ler aqui para vocês a sinopse, então, tá? Hannah e Christopher são o retrato de um casal feliz, com carreiras bem-sucedidas e um casamento em total harmonia. Só faltava um único item nesse cenário perfeito.
ou uma criança. Então, quando Jenny, uma garotinha abandonada, é levada para o hospital em que ambos trabalham, ela parece ser a resposta a tudo aquilo que sempre sonharam. Christopher cria uma conexão instantânea com ela e convence Hannah de que eles deveriam adotá-la. Mas Jenny não é uma criança comum. Pouco se sabe sobre o seu passado, e a julgar pelo seu comportamento perturbador, talvez seu psicológico afetado, mostre que ela é muito mais do que seus novos pais são capazes de lidar, especialmente Hannah. Afinal, ela é na mãe que ela direciona toda a raiva e em quem parece descontar todos os traumas que carrega. Para Christopher, a quem a menina é completamente devota, ela guarda sua face mais doce e angelical. Incapaz de criar laços com Jenny, Hannah está sufocada com toda a pressão, enquanto Christopher se recusa a enxergar a verdadeira natureza da criança. E conforme a crescente espiral de maldade da menina ameaça separar o casal, a verdade por trás do passado dela os leva ao limite e escancara Hannah e Christopher, que às vezes conseguiu o que se quer, pode ter consequências perturbadoras. Essa é a sinopse do livro A Filha Perfeita, tá? Tem até o gatinho ali. Ai, meu Deus do céu, mas é isso. Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser, eu posso enviar o PDF, não tem problema nenhum, tá? Porque eu li ele gratuitamente, eu posso estar emprestando, na verdade, pelo Kindle, sei lá. É só me mandar a mensagem, tá bom? O próximo livro que eu vou ler vai ser Não Conte para a Mamãe. Também com Não Conte para a Mamãe. Também com criança. Vou ler aqui a sinopse, só para vocês ficarem com água na boca. A frase que dá título ao livro de Tony Maguire, não sei o nome disso, Não Conte para a Mamãe, poderia ser um pacto ingênuo entre dois irmãos ou uma brincadeira. O Tony Maguire, acho que é assim que se fala, é o autor. Entre dois irmãos ou uma brincadeira entre crianças. Infelizmente, não é o caso. Na verdade, é a ameaça sofrida pela autora durante os quase 10 anos em que foi violentada pelo próprio pai. O livro, passado nos anos 50, é o relato sincero e estarrecedor de uma menina que, além do assédio, sofreu com a omissão materna. A mãe, por mais que Tony fosse pequena para perceber, sempre deu sinais de plena consciência da realidade. Talvez o medo de perder o charmoso marido tenha resultado nesta atitude. Por exemplo, ela sempre arrumava a filha para que fosse a mais bonita de todas. Após o início do assédio, começou a se irritar sempre que a menina colocava uma roupa limpa ou simplesmente penteasse o cabelo, ou quando tirou qualquer tipo de luz do quarto de Tony, dizendo que ela deveria dormir cedo e não ficar lendo, sua grande paixão. Para piorar, devido ao enorme número de mudanças de cidade que a família realizou, Tony nunca teve uma amiga de verdade. Seus parceiros mais próximos foram duas cachorrinhas. Não conte para a mamãe é o relato assustador e ao mesmo tempo tocante da pequena Tony, negligenciada e traída por aqueles em que mais deveria poder confiar. Um livro de difícil leitura, mas fundamental nos dias de hoje. Violentada constantemente pelo pai, chegando a engravidar, Tony resvalou à completa destruição. Sua recuperação e seu reconhecimento como escritora servem de exemplo para crianças e jovens vítimas todos os dias de abusos sexuais, mostrando-lhes que é preciso lutar
contra essa condição e que é possível vencer a luta. Já viram que vem porrada por aí, né? Então, esse é o próximo livro. Não conte para a mamãe. Eu vou ficando por aqui. Quero muito agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo, ouvindo um episódio. Se você gostou, se inscreva no canal do YouTube, dá o estrelinha no Spotify ou me segue lá no Instagram, @MoniqueMM18. Tá bombando de conteúdo literário nas redes sociais, antologias estão lindíssimas, então não perca, tá? Eu volto em breve com mais um Leitura Finalizada. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.